Gostaria de dizer que é uma grande satisfação estar aqui, receber todos os nossos alunos, todos os profissionais que vieram, né, participar do oitavo Seminário Internacional de Direito Atual, quem está também nos prestigiando de forma remota. Gostaria de agradecer à professora Chiara, né, agradecer às faculdades integradas de Bauru, na pessoa da professora Chiara Ranieri, por ter aberto o espaço para que o oitavo Seminário Internacional de Direito Atual acontecesse. Também agradecer ao professor Fábio, presidente do Iberojur, por ter nos escolhido e estarmos aqui realizando esse evento, que, como o professor Camilo e o professor Fábio colocaram na abertura, tantas faculdades já, né, prestigiaram esse evento, então para nós é um motivo de muita alegria. Eu vou apresentar os dois palestrantes. Vamos começar com o professor João ou com o professor Rafael? Professor João? Pode ser o primeiro? Bem, primeiramente, muito obrigada, professor João Proença Xavier, pela presença, por ter vindo de tão longe, né? Acho que o professor Fábio colocou, foram 11 mil, né, quilômetros. Então, muito obrigada. Seja muito bem-vindo a Bauru mais uma vez. O professor João Proença, ele vai nos prestigiar com a palestra A Proteção de Dados Genéticos como um Direito Fundamental. O professor João, eu até falei para ele, eu falei, professor, eu vou ler o currículo que está aqui, porque se eu ler o currículo do senhor, vai acabar a plenária e nós vamos estar lendo o currículo. Então, eu vou me abster ao que está aqui. Professor de Direitos Humanos, doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, pesquisador do CES 20, da Universidade de Coimbra, em Portugal. Professor, muito obrigada. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. A palavra está com o senhor. Obrigada. Muito boa tarde, ou bom dia, neste caso, a quem está em Portugal e a quem está em Brasil e na Espanha, pelo menos, e no resto do mundo. Professora Cíntia, é um gosto ter tão distinta a professora da FIB Bauru e tão querida amiga aqui a presidir à minha mesa, penso que pela primeira vez. Muito obrigado ao auditório por vir também aqui assistir a esta manhã tão soalheira aqui no centro de São Paulo. E é dizer que é uma magnífica honra poder partilhar mesa, penso que pela primeira vez, neste caso, com o meu querido colega e amigo Rafael Moraes, que para além de ser professor na PUC do Paraná, portanto aqui um estado vizinho mais ou menos, veio mais perto do que eu de Coimbra com o professor Fábio, mas que também, como eu, é advogado em prática pessoal e institucional e tivemos a oportunidade de estar juntos agora uma instância em Portugal, em Espanha, na Polónia, na Itália e é uma imensa honra poder ter o meu colega aqui da advocacia também junto. Depois agradecer, neste caso, à professora Chiara, o renovar deste convite e dizer que, pronto, a FIBA Euro e o Centro de São Paulo parece-me cada vez mais perto, um bairro anexo à cidade de Coimbra, na realidade. Dizer que, para ser bem justo, vocês agora devem pegar o avião, sair em Lisboa, apanhar o trem, ir até Salamanca e ir-me visitar lá nas minhas universidades. Estão todos e todas já convidados. Depois vou aproveitar para dizer que, para além das pessoas que já me conhecem da mentoria que tivemos ontem a oportunidade de fazer aqui, os nossos alunos de Direito, professora Vera, um gosto de tê-la no nosso auditório. Espero a sua palestra com muita antecipação também. Dizer que o professor César sempre me recebe muito bem no seu programa de televisão, já renomado e com uma extensão científica da nossa pesquisa internacional e que já me tem vindo a acompanhar desde a primeira vez que eu cá estive. Portanto, espero com antecipação também o visionamento das minhas diretivas e também lá estão convidados a poder não só seguir o canal da TV FIB Bauru e eventualmente pensar num apóstrofe do programa que pode ser falar direito.
que aqui deixo para toda a posteridade. Nessa circunstância, dizer que o professor Fábio Veiga, que eu muito agradeço também esta parceria e a amizade, juntamente com o professor Camilo, conseguiram-me convencer muito facilmente a vir. São João já veio em São Paulo, está na cátedra da USP, dos Direitos Humanos, Santiago Dantas, portanto, é só dorme e acorda em São Paulo. Então, mas Bauru, nunca estive em Bauru. Não, é do lado. Claro, esqueceram de dizer que eram 400 quilómetros, coisa pequena. E, aliás, eu explicava isso ao jantar a toda a gente. Eu, em 400 quilómetros de Coimbra para o sul, passo para Marrocos, para o norte, passo para a Galiza e para o lado, passo para a Universidade de Salamanca. Portanto, mudo de país. Portanto, para perceberem a história do professor Camilo, que faz o favor de ser nosso amigo e que já temos muitas viagens internacionais, académicas, para a posteridade, e espero que estes nossos trabalhos também venham a dar à estampa numa obra coletiva com todos os comunicantes, professores e colegas desta universidade, para nós podermos levar os problemas de ciência para a Europa a partir do centro de São Paulo e trazer também as nossas reflexões sobre o direito europeu para vocês e, neste caso, sobre o direito comparado. Nessa lógica, agradecer ao professor Fábio a inclusão neste painel de amigos, portanto, estou perfeitamente em casa e muito bem distribuído, que está mais ou menos equilibrado de género. A professora Cíntia vale por dois, portanto, neste caso aqui estamos muito bem equilibrados, mas dizer que o professor Fábio roubou o nome da minha comunicação para o painel. E é dizer que é uma honra imensa falar, neste caso aqui, no segundo painel de plenárias, neste caso chamado Os Novos Desafios do Direito Atual, que era o título principal do meu artigo. Ele gostou tanto que chamou o painel Novos Desafios do Direito Atual. Então, renomeando a minha comunicação, Novos Desafios do Direito Atual, para falar efetivamente da proteção de dados genéticos como um direito fundamental. Dizer que o direito comparado é uma das metodologias mais preferidas que eu tenho para desenvolver a minha carreira e, neste caso, gravito entre o que é as ciências da vida, os direitos humanos, o direito internacional e, basicamente, o direito biomédico, que é isso que me traz aqui. Os dados, a política de dados, a inteligência artificial e as novas tecnologias e os novos desafios ao direito atual trazem-me também aqui, com esta reflexão, pode ser um bocadinho diferente daquelas que o marido dos colegas possa vir fazer aqui, mas é a minha obrigação também trazer as temáticas do RGPD, do LGPD, do Brasil e de Portugal e da proteção de dados, que eu sei que são matérias prementes, sobretudo para os TCCs aqui dos colegas presentes nesta sala e dos alunos por eles orientados também. A partir do momento em que é realizada uma recolha de material genético, é possível obter informações sobre a pessoa que tinha o seu material coletado. No entanto, momentos também começa a proteção legal dos conteúdos que são considerados sensíveis, e diria eu, na realidade, muito sensíveis, para que sejam tratados de forma aleatória, de forma grosseira. Não é só a vossa identidade pessoal, civil, morada e outras indicações, é o vosso DNA, é o vosso imprint genético da vossa geração, da vossa família, indelével e, peço desculpa, muito obrigado, irrepetível. É aquilo que vos torna únicos e únicas no mundo inteiro para todo o sempre. Recentemente, no Brasil, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, fala-se de dados sensíveis. Vemos que a proteção de dados genéticos também aí está incluída, neste caso, de acordo com o artigo 5º.2, que passo a citar, dados pessoais sensíveis são dados pessoais sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical ou organização religiosa, dados filosóficos, políticos relativos à saúde e à vida sexual, dados genéticos ou biométricos que ligam a pessoa é o ser singular, ser único e irrepetível. Além disso, observamos que o LGPD tem cuidado especial com os dados genéticos e com o direito fundamental à privacidade dos mesmos. Podemos observar a grande preocupação da RGPD com o vazamento de informações, com a fuga de informações pessoais dos próprios titulares que tenham o seu material genético em estoque em várias instituições políticas, públicas ou privadas. Por isso, enquadramos essa preocupação com o direito à privacidade, que é um direito fundamental e que está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10º, e que aqui passo a citar para todos os alunos aqui de Direito Público poderem também repestinar e recordar. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, o direito à indenização por danos materiais ou morais decorrentes da sua violação.
Ora, muito bem, dados médicos, hospitais, clínicas, laboratórios, precisam dos dados para que os seus pacientes possam, para que aos seus pacientes possa ser prestado um atendimento eficiente e eficaz na orientação da sua questão clínica. No entanto, a responsabilidade que cada um tem relativamente a estes dados, além de serem incluídos na LGPD, residem, na realidade, a transladação dos mesmos aos peritos, a outros consultores, que na realidade podem eventualmente não guardar o sigilo, não guardá-los devidamente, nomeadamente outros informáticos, gestores administrativos e outros softwares de inteligência artificial que podem eventualmente fazer o vazamento e a fuga dos nossos dados. Nesta circunstância, o Código Civil e o Código Penal brasileiros fazem também uma proteção. A título de exemplo, podemos citar o artigo 154 do Código Penal, que aqui o meu querido colega, como penalista, especialista, advogado especialista em Direito Penal, poderá conferir, se refere ao crime de quebra de sigilo profissional. E, como tal, aqui indicamos na nossa reflexão que é extremamente importante que existam cada vez mais dispositivos, não só legais, mas informáticos, digitais e seguros que garantam o armazenamento destes dados sem que seja quebrado o seu sigilo, com instruções claras, sem qualquer espaço para possíveis interpretações duvidosas, já que nem sempre são os próprios hospitais ou as clínicas que são responsáveis pelo armazenamento ou a gestão desses dados. São terceiros holders que, eletronicamente, às vezes à distância, conseguem fazer o gerenciamento desses dados. Como acontece aqui com a universidade. Vocês fazem a vossa inscrição, muitas vezes online, às vezes é uma plataforma externa à universidade que vaza os dados depois para a secretaria aqui. E nesse caminho, eventualmente, a empresa que pode ser privada pode não estar a cumprir com a Constituição, pode não estar a defender os direitos fundamentais e pode estar, efetivamente, a violar os vossos direitos humanos essenciais, nomeadamente podendo vender, ceder, doar indevidamente, ilegalmente, criminalmente esses vossos dados. Sendo comuns, pelo interesse, o negócio das empresas terceiras no que toca à gestão destes dados, sobretudo porque neste sensível setor de dados clínicos e genéticos, a regulamentação que agora desponta, penso, com humildade, não ser o suficiente para nos proteger no futuro, para vos proteger no futuro também, quer na Europa, quer aqui no Brasil. Deve ser explícito o que é que são os dados, como é que os armazenamos, a forma correta e o tempo que devem permanecer e o papel dos órgãos reguladores de cada Estado na fiscalização dessa operacionalidade. Só assim, e na nossa opinião, poderá o Estado garantir de alguma maneira o seu papel e a segurança e privacidade dos cidadãos e dos respectivos dados sensíveis, que, como dados de saúde e dados genéticos, são inequivocamente dados invioláveis. Inivioláveis neste caso. E nessa circunstância merecem, como a lei diz, quer a europeia, quer no caso o regulamento brasileiro, sensíveis, são dados de grande importância e de grande valor financeiro. Nesta circunstância, conforme a Declaração Universal dos Dados Genéticos e Humanos, os dados genéticos humanos são informações relativas às características hereditárias dos indivíduos, obtidos pela análise de ácidos nucleicos e por outras análises científicas, que resultam como se fosse uma vossa fotocópia digital, possível de clonar, talvez numa nova tecnologia, num ser humano que, não sendo o mesmo, tem exatamente as mesmas características que vocês. Isto é das maiores violações que pode ser feita pela ética médica à dignidade da pessoa humana e, neste caso, utilizando a vulneração e a violação dos dados e das características genéticas que estão armazenadas nesses bits e bytes, megabytes de storage nacional ou internacional. As empresas, neste caso da saúde brasileira, mesmo o Ministério da Educação em Portugal, da Saúde em Portugal e no Brasil, usam muito equipamentos americanos, equipamentos com software americano, equipamentos com gerenciamento americano, onde esta legislação não é necessariamente a mesma e o conceito de ética não é levado ao extremo da proteção dos direitos humanos e, objetivamente, do valor financeiro dos mesmos para as clínicas, para as farmacêuticas de grande calibre e, eventualmente, para os governos que podem gerenciar e ceder até em termos de segurança
o número de homens, o número de mulheres, o número de pessoas mais fortes, mais fracas, mais altas, para uma manipulação genética do futuro, no caso americano, estão em mãos duvidosas. E essa circunstância deve ser de proteger. No Brasil, os dados genéticos são protegidos também pelo Código Penal, que no seu artigo 154 refere à quebra do sigilo profissional. Revelar, que aqui passo a citar, a alguém, sem justa causa, segredo de que tem a ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem, ou de resultar em benefício financeiro injustificado para quem o fizer, tem uma pena de prisão de 3 meses a 1 ano ou multa de 1 conto a 10 contos de reis, no caso brasileiro. Parágrafo único, somente se procede mediante representação. Os dados genéticos são protegidos de muitas formas e isso acontece devido à quantidade de informação pessoal que esses dados acarretam. Em Portugal, existe algo parecido ao Brasil, ou ao contrário, no Brasil existe algo parecido a Portugal, e também no direito penal português, o artigo 195 consagra a violação do segredo. Quem, sem consentimento, revelar segredo alheio de que tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, estatuto, ofício, emprego ou profissão ou arte, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 240 dias. Podia-vos explicar várias coisas sobre o Código Penal, mas objetivamente aqui o Dr. Rafael poderá também dar uma chega, mas a pena de prisão privativa de liberdade é a pena mais capital do processo penal, portanto, para percebermos a relevância que tem a derrapagem da fuga da segurança destes dados. Nos dois países, os dados genéticos também são protegidos pela Lei de Proteção de Dados, como veremos a seguir, e é unânime que os dados genéticos são sim um direito fundamental e devem ser protegidos. Se não conseguirem acompanhar mais nada que vos marque a vossa pesquisa futura, ficam com esta ideia. Os dados genéticos e a proteção dos mesmos são um direito fundamental, constitucionalmente reconhecido, e é isso que deve nortear os vossos TCCs, as vossas pesquisas, o vosso desenvolvimento para teses de mestrado, porque isto é uma matéria infindável. Comparação do Brasil com a Argentina, do Brasil ou da Iberoamérica com a América, os Estados Unidos da América, da Europa com a Iberoamérica, dentro da Europa dos vários países, a legislação é muito semelhante, mas não é exatamente igual. E no caso, na Europa, a uniformização pela Lei Geral de Proteção de Dados resolve-nos este problema, pelo menos da parte positiva, mas no caso do Brasil, o enforcement da lei de proteção em todo o Estado Federal é difícil porque de Estado para Estado não é fácil ver o entendimento. E a pressão e os lobbies da parte das empresas da saúde, da medicina e da segurança dos dados também é muito forte. Ora, muito bem, eu não me queria alongar demasiado, mas queria falar que os direitos fundamentais são aqueles direcionados para a pessoa humana e incorporados no ordenamento jurídico do país. Na União Europeia, temos a Carta Votada para os Direitos Fundamentais, criada em 7 de setembro de 2000, com o objetivo de reunir num único texto os direitos que se encontram espalhados por diversos instrumentos jurídicos, passando a estar reunidos na Carta de Direitos Fundamentais e os direitos civis e políticos, económicos e sociais de todos os cidadãos europeus. A Carta só passou a ter força de lei, força geral de lei, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, muito bem, em 1 de dezembro de 2009, já no século XXI, passando a ser vinculada a todos os Estados-membros da União Europeia, quando anteriormente era apenas um mero compromisso político interestadual. Nessa circunstância, segundo Jales, em 2015, a Carta adotada em 2000 passa a ter força jurídica e vinculativa com o Tratado de Lisboa e os Estados-membros são obrigados a respeitá-la quando aplicam a legislação europeia e, basicamente, quando fazem os seus regulamentos de proteção dos dados genéticos, que aqui vimos falar neste comparativo, efetivamente, para os novos desafios do direito atual. Percebe-se que a Carta, e passo a citar, consta com um diálogo de catálogo de direitos que deve servir o padrão dos Estados-membros, como também os novos Estados-membros no processo de adesão, não só aqueles que já estão exatamente dentro da União Europeia e do Tratado Europeu, mas aqueles que pretendem aderir.
caso eles não tenham possibilidade de garantir também estes direitos fundamentais, não há possibilidade de poderem aderir integralmente. Atuando de forma complementar, a Carta não substitui o sistema nacional, no entanto, orienta-o provisionalmente e de cima para baixo. Primeiramente, os Estados-membros são sujeitos ao seu próprio rol de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos e por ele definidos. Somente nas medidas que implicam o direito da União é que os direitos consagrados na Carta vêm dar uma proteção adicional. Os direitos fundamentais no Brasil só passaram a fazer parte do início do texto constitucional, neste caso, na última década do século XX, neste caso, em 1988, com a atual Constituição Federal, onde se encontram nos últimos artigos, e segundo Flávio Martins, uma mudança que não é só formal. É uma mudança, e passo a citar o colega brasileiro, paradigmática na tipologia do tema que demonstra uma mudança que não é só formal, mas é espiritual do constituinte originário, que coloca a pessoa humana no centro das preocupações e não mais a organização do Estado com as suas competências e a sua estrutura. Os titulares de direitos fundamentais são determinados proporcionalmente no artigo 5º da Constituição Federal, que passo a citar também para fins pedagógicos para estes colegas e alunos aqui presentes, todos são iguais perante a lei. Curiosamente, as emendas americanas passam muito nos filmes, mas os nossos tratados fundamentais e as normas de direito constitucional brasileiro e português, na realidade, não são assim tão decorados pelo público em geral. Às vezes nem pelos alunos de direito, nomeadamente direito constitucional contemporâneo, nem de direitos fundamentais. Por isso, nunca é demais relembrar, e aqui vai a citação, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E como falava o doutor Camilo, na realidade temos recrudescimento de novos fascismos, de novas violações que pensávamos estar enterradas no passado pós-guerra. De qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, e passo a repetir, aos estrangeiros residentes no país, talvez eu, pelo menos aqui nestas semanas, até poder regressar às férias judiciais da faculdade em Coimbra, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e à propriedade. Assim fica evidente que a não menção aos estrangeiros que residem ao Brasil são assim uma questão que ficou pelo Supremo Tribunal Federal como condição do princípio da igualdade. Portanto, não é necessário ser-se brasileiro, mas é-se igual quando se reside no Brasil. Penso que, infelizmente, não sei qual é o vosso olhar do Brasil para a Europa, eu penso que tem sido a nossa discussão também nas nossas tertúlias, que também as fazemos aqui de partilha científica e política institucional, de política internacional, há a ideia, pelo menos de visto do Brasil, de que os brasileiros, nomeadamente em Portugal, em Espanha e na Europa, não são bem recebidos. Vou tentar fazer uma coisa que fez o Camilo, que é, isso não é verdade. Não, ou se é verdade, eu não quero acreditar nisso. A Constituição portuguesa não o permite, a Constituição brasileira proíbe-o e não há direito a que seja assim. Os brasileiros são nossos irmãos, os portugueses são irmãos brasileiros, o colonialismo já acabou, agora é científico. Nós queremos saber o que é que pensam os brasileiros sobre o direito constitucional contemporâneo e basicamente vocês querem saber o que é que eu penso também sobre o direito constitucional português, exatamente porque sou um constitucionalista moderno e atual. Não que os que me precederam não sejam mais catedráticos e mais sabedores, mas porque eu trago uma visão do momento. E, efetivamente, se os colegas, alunos, professores da FIB, de outras universidades internacionais aqui, os colegas que fazem tratado e PPGD de Direitos Humanos e que fazem congressos internacionais, não podem ser mal recebidos, têm que ser recebidos como primos inter pares, como iguais que são, como iguais como colegas, como iguais como seres humanos, como iguais como homens e mulheres, e estão à procura de uma vida melhor, quer os portugueses que estão no Brasil, ou qualquer outros europeus, quer eventualmente os brasileiros que vão à procura de especializações, de pós-graduações, de outras ciências, de outras proteções legais. Não podem, no século XXI, em 2026, estar mais desprotegidos do que estavam na Idade Média. E nessa circunstância, a garantia de inviolabilidade dos direitos fundamentais, salvo exceção e ordem constitucional,
se estende também aos estrangeiros, segundo o STF, não residentes e domiciliados no Brasil, caráter universal dos direitos do homem que não se compatibiliza com estatutos que o ignorem. E nessa circunstância, eu próprio, vai ficar para toda a gravação, penso que não vou ser perseguido pela Fazenda Brasileira, eu não sou residente, mas tenho o CPF brasileiro, nomeadamente como residente estrangeiro, porque eu moro em Coimbra naturalmente, para poder vir palestrar, para poder vir trazer o meu livro e, eventualmente, como vai acontecer talvez na parte da tarde, poder vender algumas das obras que não são difundidas no Brasil, uma vez que, como foram participadas por universidades portanto, portuguesas e espanholas, o mote é circularem comercialmente na Europa. Portanto, vocês só através de portos pagos, muito mais caros até que o meu bilhete de avião, é que poderiam ter o meu livro, que saiu agora em 2025, 2026, aqui junto de vocês. Portanto, sem estar a vender, nessa circunstância, é possível. Claro, se o Estado me pedir algum tipo de contribuição, é para difusão de ciência, naturalmente os impostos necessários serão pagos. E é interessante, não é preciso os colegas irem lá ao Brasil comprar, não é preciso pagar importes, eu poderei vir como eles fazem quando levam, vocês fazem quando levam as vossas obras, quando trocamos, quando eu compro obras dos colegas e que digo, olha, a pessoa quer que lhe mande para o correio. Não, quando vier na minha universidade, traga-me a obra e nós acertamos. Tem Pix? Epá, não tenho Pix, mas pode ser em euros ou em reais que eu ainda consigo fazer isso. No Brasil, o Estado possui o dever de garantir esses valores aos residentes estrangeiros, mesmo que por outro curto-circuito, período, isso não tenha sido assim no Brasil. Ou não tenha, isso não tenha sido assim. Essa segurança também recai sobre os novos direitos fundamentais que precisam de ser criados e sobre as proteções todas, para além daquelas da propriedade, segurança, igualdade e liberdade, relativas à proteção especial dos dados sensíveis, os dados muito sensíveis, estes dados genéticos que na biomedicina e neste mundo global que falava o professor Fábio Veiga, basicamente circulam sem pátria e basicamente têm que estar protegidos, porque só assim é que podemos honrar as assinaturas dos tratados de direitos humanos internacionais que quer Portugal, quer Brasil, quer a Iberoamérica, quer a Europa assinaram. É isso que nos distingue como povos fundadores dos direitos fundamentais e como defensores da dignidade humana. Ora bem, eu quero deixar exatamente ao meu colega o mesmo tempo que me foi dado aqui, e como o professor Fábio Veiga se estendeu nas suas considerações, roubando até ao moderador da mesa a difusão das mesmas, eu vou tentar andar aqui um pouquinho mais rápido. Dizendo que a LGPD abrange as transferências internacionais de dados e todas as transações com outros países ou organizações internacionais. As regras são citadas no artigo 33 da respectiva lei, a fim de tentar proteger os dados pessoais do titular, caso essas regras não sejam seguidas, considerando-se a transferência internacional ilegal. Dizer que não é um lapso, nem língua e nem de escrita. Tentar proteger. Porque o tentar proteger e o proteger não é necessariamente a mesma coisa. Quem está aqui que também trabalha com ciências de dados e com informática percebe que, embora eu tenha o meu telemóvel aqui em cima da mesa, coberto com estas folhas, bloqueado com as chaves da Ordem dos Advogados, das Universidades de Salamanca e de Coimbra, talvez um aluno aqui da graduação do pavilhão ao lado possa, com o seu computador, hackear só para ver se a fotografia do professor João Xavier foi manipulada geneticamente para parecer mais novo ou se ele é mesmo careca e vai-me pôr uma cabeleira loira, eventualmente. E isso é possível. É uma pequena brincadeira, é uma violação da minha intimidade e, neste caso, do meu telefone profissional, mas não é a mesma coisa que trasladar a minha folha de análises ou o meu estudo genético para eventualmente evitar uma doença grave no meu filho ou na minha descendência, que pode estar guardada, estocada no meu CPU do meu telefone. As sanções impostas aos agentes, neste caso no Brasil, que processem a dados sem esta natureza administrativa e que podem variar desde várias advertências e multas, eu vou pedir aqui a ajuda para ler este número, mas são 50 milhões de reais por infração. Não é pouco dinheiro. Portanto, e o Brasil já sabe que é uma grande gravidade. O problema não é evitar o crime, é apanhar quem o faz. E na internet, que não tem rosto, na dark web, estas coisas vendem-se e os dados são muito mais caros do que esta multa. Mesmo que não haja sanções, as punições para quem descure ou descumpra o imposto no LGPD, há necessidade de cuidados ao seu tratamento, uma vez que se trata de direitos fundamentais e, basicamente, pode haver até o banimento dos Data Protection Servers, que são as pessoas que estocam esses dados,
Não porque os vulneraram em si, mas porque não os protegeram devidamente. Existe no Brasil uma autoridade responsável por esta proteção de dados em todo o país, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão da administração pública que possui um vínculo junto à Presidência da República. Fica aqui para o debate, vamos dizer se isso é uma coisa boa, em Portugal, na Europa não é assim. Não sei se o Presidente da República devia ter responsabilidades nesta circunstância. Como constitucionalista, acho que é um imiscuir de poderes, mas poder-me-ão dizer que há um beneplácito nesta introdução e que, eventualmente, a gerenciação pelo capitão do país pode haver algum interesse de maior dignidade para o ato. Gostaria de discutir isso, pelo menos com os constitucionalistas presentes na sala e com os colegas que tenham interesse nestas matérias. É um órgão que possui a função de fiscalizar o cumprimento do LGPD e é também responsável para a orientação e a aplicação da lei, neste caso, no território nacional. E, passando para as minhas conclusões rápidas e previsíveis, como órgão consultivo da ANPD, está o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Este tipo de conselhos normalmente são integrados por especialistas e por homens bons, peço desculpa pelo machismo, homens e mulheres boas, portanto, cientistas fantásticos nesta matéria, mas também por políticos. E como todos sabem, não mais que outros homens e mulheres, há a questão da corrupção. E, eventualmente, se este Conselho Nacional não der possibilidade, não der referências, não der consultas para uma proteção efetiva destes dados sensíveis, eles basicamente vão ser vulnerados pelo backdoor. Vão saindo calma e descontraídamente, sem que ninguém saiba, e entram milhões e bilhões de reais nestas empresas que circulam os dados e fazem disso vida. Criando, a partir do LGPD, este órgão criado a partir do LGPD, da própria Lei de Proteção de Dados brasileira, possui como as suas principais atribuições e previstas no artigo 58b, estas atribuições. Ficou determinado também, na reunião do Conselho, o caráter ordinário da reunião de 3 vezes por ano e a possibilidade de se reunir com caráter extraordinário sempre que houver convocação do seu presidente. Gostaria também de saber, uma vez que não consegui até à data obter esses dados, não recordo que o presidente brasileiro tenha convocado alguma vez esta reunião extraordinariamente e presumo que no Brasil, como qualquer outro país, com tantos hackers, com tanto valor, com tantas empresas, deve haver pelo menos tentativas de vulneração. Será que não é necessário ou o Presidente não sabe ainda que tem estas funções? Gostava de saber também, deixo aqui esta perplexidade para todos. A dedicação à privacidade do usuário é altamente crucial e aqui concluo, nos dias de hoje, no direito contemporâneo. Porque quase todo o mundo, em algum tipo de dado registado em sites, redes sociais, páginas da internet, e que acedemos diariamente, pode ser vulnerado. Imaginem o que pode acontecer se alguém vos estiver a duplicar no Médio Oriente, a fazer clones de vocês próprios, a usar para fazer experiências de alteração do genoma humano. Tais leis que regulam com a informação são mantidas e é de facto feito e necessário que haja uma proteção jurídica para todos no mundo inteiro. Porque sabemos que se houver violação, há uma consequência definitiva e irreversível para este comportamento. Eu sou o João Proença Xavier, encontram-me numa universidade mais ou menos a 12 mil quilómetros perto de vocês. Foi uma honra estar aqui, muitíssimo obrigado, e passo a fala aqui ao meu colega Rafael Moraes. Muito obrigada, professor João Proença. Antes só de passar a palavra para o professor Rafael, só um comentário que eu gostaria de fazer. Eu acho que quando nós falamos de LGPD, dados, né, pessoais, dados sensíveis, eu acho que a grande maioria das pessoas sempre lembra do questão, né, dos dados relacionados com etnia, racial, questões religiosas, e ninguém se preocupa com essa questão genética. Não, acho que se a gente perguntar para a grande maioria das pessoas, elas vão falar assim: não, eu tenho que tomar cuidado com os dados que eu coloco ali numa eventual compra, né? Isso que eu coloco ali na minha rede social, e ninguém pensa. Não sei, eu acho que se a gente fizer uma pesquisa, nós não vamos encontrar muitas pessoas que pensem em toda essa questão que o professor trouxe, extremamente relevante, né? Como disse o professor, se vazar esses dados, o quão prejuízo a gente tem com isso. E não sei se é porque está ali no final da redação do artigo 5º, inciso 2, talvez eles passem até despercebidos, né? Então, por isso a importância da palestra, professor. Muito obrigada, professor, e meus parabéns. Foi
Excelente. Para não se alongar mais, passar então a palavra para o professor Rafael Moraes, que vai nos presentear com a palestra Espetacularização do Direito Penal. Investigações midiáticas e fragilização da presunção de inocência. Que temem, que tema! O professor Rafael Moraes é professor de Direito Penal, doutorando em Direito Penal na Universidade Católica do Paraná, PUC do Paraná, com estágio científico na Universidade Lusófona de Porto, Portugal. Professor, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vindo à nossa casa. A palavra está com o senhor. Obrigada. Muito obrigado. Bom, estava aqui pensando nos agradecimentos que eu teria que fazer e tem muita gente. Vamos começar pela mesa, então, muito contente de estar aqui do lado do professor João Proença, que eu tive a oportunidade de conhecer em Portugal. Também agradecer ao professor Fábio Veiga, que foi meu supervisor no meu estágio de doutorado lá, no estágio de doutorado na Universidade Lusófona do Porto. E tudo que o professor Camilo falou é verdade. Ele chegou, me acolheu muito bem e falou: Rafael, o estágio não é simplesmente acadêmico, ele também é cultural. E nisso rodamos basicamente a Europa inteira. E algumas das coisas que eu aprendi lá, que eu vivi, até coloquei na minha apresentação de hoje aqui. Bom, também agradeço por estar aqui em Bauru. Foi falado que fica no centro do estado de São Paulo, e realmente fica no centro do estado de São Paulo. Eu sou nascido em Sorocaba e vivi a minha vida inteira em Araçatuba. E a gente sempre parava em Bauru e eu ficava: tá perto de chegar em casa, pai? Ele falava: tá no meio do caminho, estamos em Bauru. Então, Bauru sempre está no meio do caminho. E agora, voltando aqui com essa apresentação, me sinto muito contente de estar na Faculdade Integrada de Bauru. A temática, com esse tema também muito midiático, né, que eu coloquei, inicialmente estava pensando em falar sobre segurança pública, abordagens policiais, que é o que eu pesquiso há um tanto de tempo, graduação, mestrado, doutorado. Mas uma das coisas que eu gosto de ser professor universitário e de ser advogado criminalista é que eu misturo os temas. O que acontece no escritório eu jogo para na aula, numa palestra, o que acontece numa palestra eu jogo para no escritório, e a gente fica fazendo essa grande salada que geralmente dá certo. Eu vou passar poucos slides, eu fiz aqui 20 e poucos, mas eu vou tentar me ater em somente uns 3 aqui, e eu gostaria que alguém pudesse colocar, não sei como está a apresentação aqui. Então, se puder colocar aqui, pelo menos para eu falar qual livro que eu estou seguindo. Ele já tem, só para passar. Daí pode colocar no terceiro slide, na terceira página. Bom, isso, está ótimo. Então, eu vou falar um pouco sobre isso que eu estava até dando aula recentemente, sobre. Eu tenho um grupo de estudos em segurança pública e criminologia, a gente estuda bastante esse livro, e basicamente toda a minha apresentação ela vai ser baseada nesse livro, que é A Questão Criminal, do Eugênio Raul Zaffaroni. E uma das frases que eu gosto de colocar é que o sistema penal moderno não é um produto da razão iluminista, mas sim a sobrevivência de um programa inquisitorial medieval que apenas troca o seu conteúdo ao longo dos séculos. E nessa escolha de tratar um tema que relacionasse ao evento, que é direito atual, eu trouxe o último caso que eu vou trazer aqui para a apresentação, é um que pipocou no meu escritório na semana passada, e eu acho que foi de conhecimento meio que nacional ele no início do ano desse ano. Pois bem, quando a gente fala, eu vou deixar congelado aqui, depois eu vou passar só quando for no slide mais importante. Então, quando a gente pensa sobre a publicização dos atos processuais, vem nomes como o César Beccaria, o Jeremy Bentham, que falam sobre essa publicidade como uma proteção do indivíduo, ou seja, assim a gente consegue fiscalizar o juiz desse arbítrio estatal. Então, as publicidades desses atos, ele vem como se fosse uma proteção nossa contra o Estado. Mas voltando anteriormente, o que que a gente tinha? O processo, ou seja, a investigação policial, o processo meio deturpado ali, de uma forma sigilosa, porém a execução da pena como um grande espetáculo. E nisso que a gente também conversou bastante quando estávamos, por exemplo, na Espanha, na Praça Maior de Madrid, de Salamanca, e falava: as execuções aconteciam aqui. E de fato, então comecei a refletir o direito penal dessa forma. Opa, então o processo ele era sigiloso desde o início da investigação, ao longo do processo, mas a execução como um grande espetáculo. E o que que muda hoje? Basicamente, né, já foi falado sobre o iluminismo, mas vamos citar aqui bases constitucionais, né? Temos do artigo 5º na previsão dessa publicidade, e também temos tratados internacionais que vão falar sobre isso, e esses mesmos tratados e essa mesma Constituição falam da presunção de inocência. Então, né, esses textos legais para a gente fazer essa análise inicial.
Mas essa presunção de inocência, vamos dividir ela em três partes, que seria basicamente a regra de prova. Quem que tem que provar dentro do processo penal? É o Estado. O réu só tem aquela simples questão de se defender. Simples questão de se defender. Teve um defensor público que foi meu chefe, eu basicamente estagiei a minha graduação inteira na Defensoria Pública, no Tribunal do Júri, ele falava: Rafa, o réu chega a 100% condenado. A gente tenta bater nesse 100% para mudar um pouco essa ótica. E também tem aquele outro princípio, né, que é o indúbio pro réu, que na prática ousa falar que ele não funciona da forma adequada, mas na dúvida vamos absolver esse réu. E a regra de tratamento, que é o que a gente vai ter, que é mais uma interpretação, questões doutrinárias, que impede que esse acusado ele seja tratado como culpado pelo poder público, pela sociedade, antes da sentença condenatória. Então vamos mais ou menos deixar isso congelado aqui, e isso vai voltar quando eu for falar dos casos que eu vou trazer aqui para vocês. Pois bem, e esse espetáculo desde a prisão preventiva, desde a investigação, ela passa muito pela exposição midiática. Eu gosto muito de segurança pública, mas de 2 anos atrás para cá, estou orientando uma aluna de cinema na PUC e a gente fala sobre representação do negro no cinema e como isso vai impactar no sistema de justiça, e eu acabei casando com direito penal e mídia. Enfim, agora eu prefiro orientar a gente do cinema muitas vezes do que o direito, e como a interdisciplinaridade do direito, principalmente do direito penal, do direito constitucional, é muito interessante, é o que me atrai bastante. Mas, basicamente, a gente tem essa regra de tratamento que ela é, na sua grande maioria das vezes, violada. A gente pode citar agora o caso do cachorro-orelha, que tem grande comoção, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, que junto com essa grande comoção tem ataques ao ECA, ataques à minoridade penal. A gente tem também o estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro, que é uma situação muito triste, e isso que a gente tem que tomar cuidado, porque situações muito tristes não podem deixar a gente inflamado, porque nós somos operadores do direito, a gente tem que fazer essa distinção. E o que que a gente busca, né, no processo penal? Basicamente uma verdade, que é uma verdade que muitas vezes ela não existe, mas vamos separar um pouco da verdade processual da verdade midiática. Então, assim, eu fiz até uma apresentação mais para aluno de graduação, mas tem um público meio diverso aqui. Então, verdade processual, construída com cautela, sobre contraditório, é ampla defesa, e ela é demorada e técnica. E o que que seria essa verdade midiática? Instantânea, comumente binária. A gente divide entre, tem os vilões de um lado, os mocinhos do outro, e ela é simplificada por quê? Por conta da audiência, por conta do mercado. E isso geralmente causa uma sensação gostosa da gente ver aquela situação esdrúxula que aconteceu no noticiário. Você assiste, tanto é que o gênero True Crime é um dos mais famosos, e a gente vive isso comumente. E a gente entra nesse conflito, que é o quê? O tempo do processo, que é um tempo longo, lento, ele buscando uma garantia ali, onde a gente duvida de tudo, a gente precisa de provas, e ele é frequentemente atropelado pela verdade, pelo tempo midiático. Aquele imediato, instantâneo, sensacionalista, sempre causando essa sensação na gente. Meu Deus do céu, esse aqui tá errado. Vamos então mudar todo o nosso imaginário em cima disso. E coloco novamente como indicação a obra ali, A Questão Criminal do Eugênio Halsafroni, que fala exatamente sobre isso, sobre questões de que a gente assiste o noticiário achando que conseguimos compreender toda aquela situação, mas na verdade o noticiário já é feito para a gente achar que a gente chegou na conclusão, mas a gente não chega a conclusão nenhuma. A conclusão é da mídia, a conclusão é de vender. Eu gosto de falar um pouco, citando algumas pesquisas, né? Eu fiz uma pesquisa falando sobre a exclusão do feminicídio negro na mídia. E eu fazia uma comparação de quais notícias de feminicídio eram mostradas, geralmente com mulheres brancas. E no dado do infográfico de segurança pública, que eu também cito como uma boa base de dados, mostrava que o feminicídio branco ele diminuiu ao longo do tempo, desde a criação da qualificadora do feminicídio, porém o feminicídio negro aumenta. Então, olha que interessante, a gente tem maior notícias de feminicídio branco, porque é o feminicídio que vai mais vender, que vai ser mais legal, interessante de assistir, que vai causar uma indignação maior, mas de feminicídio de mulheres negras, que é o que mais acontece nos dados, ele mostra pouco no noticiário. Interessante, tem uma pesquisa que eu fiz na época da graduação como iniciação científica. Mas, enfim, só para a gente criticar um pouco essas questões. Junto a isso, o que é interessante também, paralelo, operações policiais, que temos que tomar muito cuidado quando vamos falar sobre isso, porque questões políticas atrapalham o direito e atrapalham muito o direito penal, e eu trabalho com segurança pública, criminologia, questão racial, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque a gente é muito, muito mal interpretado, mas enfim, operações policiais.
Geralmente, com nomes muito criativos e cativantes, a gente fica impressionado com aquela operação e a criminalidade vai diminuir e o discurso político é muito grande porque todo mundo quer um lugar seguro. Eu quero um lugar seguro. Mas vamos mandar matar todo mundo da favela para ter esse lugar seguro? Muitas vezes é o discurso. E o que busca, basicamente, a gente não precisa nem citar a operação de 28 de outubro do Rio de Janeiro, que se tornou também um grande palanque político. Como sempre, o direito penal, a mídia, todas essas questões de direitos humanos, direito constitucional, sempre influenciado pela mídia. Divide-se entre dois lados, todo mundo querendo uma sensação de segurança pública, que na verdade ela é medida mais em dados do que nesse grande espetáculo policial que acontece. Junto a isso também, o que temos? Tribunal do Júri como grande palco de espetáculo. Acho que é uma das coisas mais criticadas dentro do direito penal. Eu confesso que eu gosto muito, eu tive a honra, tive a honra de presidir o grupo de Tribunal do Júri da PUC do Paraná por 3 anos ao longo da minha graduação. E assim, recebe muitas críticas. Concordo com algumas críticas que se recebem também, mas a gente não está nem falando sobre o espetáculo do advogado dentro do Tribunal do Júri, mas de como essas notícias vêm a eles. Se um juiz togado já tem uma pressão de tomar suas decisões, aquele receio já é influenciado por diversas questões outras, religião, social, de família, imagina um conselho de sentença. E aqui eu quis colocar grandes casos que acontecem. Bauru é uma cidade média, grande, mas eu gosto de colocar para reflexão cidades da região pequenas da região metropolitana, que elas são atingidas pela grande massa televisiva, ou seja, o caso que acontece numa região metropolitana de Curitiba, por exemplo, que a cidade é pequena, todo mundo se conhece, cai na rede de Curitiba, então todo mundo fica sabendo, aquela notícia fica muito famosa, todo mundo fica influenciado, e no momento do júri, como muitas vezes eu faço, a cidade inteira já está sabendo o que aconteceu por meio dos noticiários. Então você chega lá com. Tem gente que tem que mandar tirar, mas eu já fiz júri que tinha placa, assim, o pessoal falando que era culpado, que o réu era culpado, e você tem que lidar com a situação que. Se a pessoa já chegou no tribunal do júri para ser julgado, já está 100% condenado, como meu antigo chefe falava, com todo aquele aparato midiático ali, para mim ela está basicamente 1000% condenado. Como que em 1 hora e meia você vai ir contra tudo e contra todos, mostrar alguma coisa daquilo? Já dou uma palhinha para vocês que eu vou falar brevemente sobre Suzane von Richthofen, sobre o caso Nardoni, rapidamente. Mas, enfim, só para a gente perceber como essas situações são graves. Mesmo que, de fato, a pessoa cometeu o crime, não estamos lidando sobre isso, estamos lidando sobre como a mídia atrapalha toda a persecução penal, que é desde a investigação e o processo também. E essa mídia, então, ela, com essa linguagem simplificada, rotulando o réu, a ré como um monstro, dificulta toda a defesa e todo aquela nossa sentimento de se chegar a algo próximo à justiça, né? Que eu nunca consigo imaginar que um processo chegue à justiça, sempre algo próximo do que a gente imagina sobre justiça é um processo penal. Pois bem, deixa eu. Ah, tá. Então, aqui, teoria do etiquetamento social, quando a mídia rotula alguém como criminoso, a sociedade passa a tratá-lo como tal, e nesse grande estigma. E esse indivíduo perde, muitas vezes, o emprego, um rompimento com laços familiares, danos severos à saúde, depressão, suicídio e linchamento. Em linchamento, eu gostaria de abrir duas lacunas. O linchamento, que de fato a gente conhece como linchamento, e eu sempre tento encontrar dados sobre isso, mas os dados são meio deturpados. Tem algumas notícias, algumas pesquisas que mostram que o Brasil é o país que mais comete linchamento no mundo. Tava lendo novamente para não falar besteira aqui na apresentação, e daí eu vi que não tem como medir isso, porque não tem nenhum gráfico, nenhum fórum que de fato faça essa metrificação, mas ele está entre os países que mais comete um linchamento por dia, basicamente. E isso não sai muito nos noticiários. Então a gente tem essa questão do linchamento real acontecendo, e é um grande problema. Tem até um colega que eu conheci que ele pesquisa sobre linchamento. Ele pesquisa sobre linchamento muito interessante. Mas, além disso, a gente tem atualmente o linchamento midiático. E eu vou falar para vocês: acontece uma situação, a mídia trata como culpada, a pessoa pode simplesmente morrer na rua, porque ela foi tida como criminoso, mas vamos supor que ela não morre, mas ela fica conhecida como tal. Passa-se o tempo, aquela pessoa, vamos supor que na investigação criminal é arquivado por ausência de provas. Mas se você acha que ela vai continuar no cargo de professor, ela vai continuar naquele namoro, vamos pegar um crime que tenha uma grande comoção social, estupro de vulnerável.
Acontece um fato, você do nada está sendo investigado sobre aquilo, sai o seu nome, você é tratado como culpado. Depois de 5 meses, jogando baixo, a investigação acaba, conclui que você não é o culpado. Pessoal, o estrago já foi completamente feito. E como que a gente vai lidar sobre isso? Tem um caso, eu não me recordo agora se foi o Marcelo Rezende ou se foi o Bate, eu sempre confundo Record, Band, que o rapaz foi morto no meio do linchamento. E a gente não sabe até agora o que aconteceu, se é culpado, se não é culpado. Pois bem, temos também uma decisão do STF, eu sempre gosto de trazer doutrina, o livro que eu estou lendo, decisão do STF e alguma notícia, né, para ficar mais interativo aqui. Que não existe um direito autônomo de apagar os fatos verídicos, mas há uma proteção sobre esses abusos. Os portais de notícia, então, devem veicular a absolvição à notícia original. Mas vamos aqui refletir, a gente não precisa nem ir muito longe. Oi. Não, esse vai manter aí, eu só vou manter nos últimos. Então, os portais de notícia, eles são obrigados, então, a mostrar, opa, aquela pessoa não cometeu tal delito, a investigação chegou nessa conclusão. Mas você acha mesmo que a mesma influência, o mesmo modo de manchete que vai sair para essa pessoa foi culpada, vai sair da mesma forma para aquela pessoa inocente? Não vai no rodapé de uma notícia? Aquilo vai vender? E a gente tem que sempre pensar. A mídia, os programas de televisão, o jornalístico, eles estão pensando em vender, estão pensando em lucro, estão pensando no capital, não estão pensando na verdade. E essa verdade processual está completamente distante. Então, como que você vai compensar todo esse sofrimento causado? E por fim, para falar sobre esse cancelamento e as notícias, a gente tem que entender que o algoritmo atualmente, a gente não está falando sobre questões midiáticas e criminais de 5 anos atrás, voltando para trás. A gente está falando de Instagram, de TikTok, de Shorts no YouTube. Esses algoritmos, eles privilegiam situações criminais, situações que causam fúria, porque isso vende, isso chama a nossa atenção. Então, tudo isso vai ser mais fácil de consumir. Então, aquele Reels que vai falar que aquela pessoa cometeu o crime, como aconteceu do cachorro-orelha, do estupro de coletivo no Rio de Janeiro, que novamente reafirmo, são situações tristes. Não vai chegar até a gente que aquelas pessoas são inocentes. Não vai chegar daquela mesma forma, não vai ter a mesma quantidade. Porque muitas vezes isso não vende. Não vende da mesma forma que o feminicídio de uma mulher negra não vai vender e não vai causar indignação. Quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o feminicídio, só voltando, uma mulher, profissional, não sei qual era o cargo dela, mas ela trabalhava no CNJ. Ela foi vítima de tentativa de feminicídio. O CNJ se mexeu como uma portaria, um negócio todo pré e contra o feminicídio. Mas por quê? Porque a tentativa foi uma mulher que trabalhava no Conselho Nacional de Justiça. Por isso, então, quais são os corpos que vão vender? Quais são os corpos que vão influenciar? E a gente pode pensar, a título de direito penal, eu sempre confundo, a filha daquela escritora de novela que morreu em 90, Daniela Pérez. O homicídio começou a ser crime hediondo a partir dali. Entende? Então, tudo acontece depois de um grande caso, de uma grande pessoa influente, isso que vai mexer, ou seja, é sempre a mídia influenciando o direito penal. Agora eu vou voltar, agora eu vou tentar passar. Aqui. Então, aqui. Do Alto da Fé, a novelização midiática e casos Suzane von Richthofen e Nardoni. Pessoal, eu entendo que é uma figura emblemática, que provavelmente cometeu crime, ela confessou e tudo mais, mas vamos pensar em notícias. A cobertura foi tão intensa que imagens inéditas da cena do crime foram exibidas na televisão antes de serem analisadas integralmente na investigação. A frieza da ré foi exposta e, quando chegou no tribunal, basicamente todo mundo já tinha o sentimento de condená-la. Essa notícia eu não consegui colocar a data, mas o fato aconteceu em 2002, o julgamento aconteceu em 2006. Essa notícia foi de 2002. Matou os pais e foi para o motel. Enfim, vamos passar aqui para a próxima notícia. Ao longo de toda a investigação, do processo da Suzane, teve essa reportagem que foi para a Globo. E eles gravaram a orientação do advogado para ela. Não vamos entrar no mérito, mas eu vou colocar aqui. A frase que o advogado falava, chora, fala que não quer mais falar, etc. Estava orientando. Vou ser bem sincero para vocês, é o trabalho do advogado, eu não estou entrando e também não é algo tão distante do que eu faço, entende? Vamos ser bem realistas. Qual foi a consequência disso? Que ela já estava sendo investigada, estava acontecendo tudo aquilo, mas ela estava em liberdade. Teve um pedido do Ministério Público, porque aconteceu risco de fuga por conta dessa reportagem, possível ameaça ao irmão e suspeita de manipulação da opinião pública. Ou seja, de uma reportagem que é vazada, o Ministério Público muda o seu entendimento e agora ela é presa.
Entende como o processo penal ele é completamente frágil de acordo com uma notícia que saiu. Eu imagino se eu fosse advogado, como eu vou estar me sentindo. E aqui, a entrevista é considerada uma farsa pelo promotor, dano à imagem pública e influência do júri popular. Ó, passado 9 meses em liberdade provisória, Suzane caiu em polêmica após a reportagem ser exibida nacionalmente. Ou seja, passou na Globo, o Ministério Público, o promotor leu aquilo, muda tudo, agora vamos estar presa. Eu acho que os requisitos não são esse. Tem requisitos claros dentro do processo penal, a gente tem que seguir esses requisitos claros. Aqui vai para outro caso que eu acho interessante. Vou mais falar sobre a notícia aqui, ó. Para a polícia, não há mais dúvidas sobre a morte de Isabela. Foram eles. Se para a polícia não há mais dúvidas, a gente está falando sobre investigação, a gente está falando sobre inquérito policial, isso que nem chegou a ser processado. E na mídia, foram eles. Gente, indícios mínimos de autoria e materialidade, a gente não está falando sobre uma prova, a gente não está falando sobre a condenação, mas para a revista Veja, foram eles. Imagina como isso vai ser. Foi um caso de comoção nacional. Eu tinha 9 anos na época, mas eu lembro bastante disso. E aí, outras coisas que começam a sair, a gente tem que analisar. Essa notícia aqui: o mal, criança abandonada, torturada e assassinada. 11 dias após os fatos, a revista Veja começou a lançar inúmeras notícias, inúmeros catálogos falando sobre mortes de criança de forma violenta. Então, ela intercalava entre essas notícias que não necessariamente falavam sobre o caso Nardoni com notícias do caso Nardoni. Ou seja, para fazer tudo isso, porque agora essa notícia vendia mais, porque você tem um caso que é bem espetacularizado e agora você começa a colocar outras notícias vinculadas a isso. Eu queria falar sobre um caso também, aqui, ó, não mostrei, mas aqui a face do mal, etc. Eu queria falar sobre um caso que aconteceu em 94, que foi o caso que me despertou para trabalhar sobre direito penal e mídia também quando eu estava na graduação. Então, basicamente, o caso da escola base, já estou caminhando para o final, ocorreu em São Paulo e envolveu acusações falsas sobre abuso sexual contra as crianças, dos funcionários do colégio contra a criança. As denúncias partiram das mães dos alunos, mas não tinha nada muito concreto. A mídia tratou aquilo como de fato, se eles fossem culpados, aconteceu uma grande comoção pública, e aqui eu vou mostrar para vocês como que foi passado, basicamente. Peru escolar levava crianças à orgia no maternal do sexo. E isso foi tratado, e o que aconteceu de acordo com isso? Eles depredaram a escola, eles bateram nos funcionários. Isso é uma escola na região central da cidade. Maurício, estuprador de criança. Aqui não sei o que lá, queremos justiça. Eles entraram no colégio, colocaram fogo, bateram nas pessoas. E era um colégio pequeno, aqueles colégios meio familiares, não era uma grande rede de colégio. E no final, o que que a gente tem? A escola foi fechada. Os envolvidos sofreram forte exposição antes de qualquer julgamento, meses depois foi arquivado por falta de provas. Pelo menos aqui o indúbio pro réu funcionou um pouco, né? Mas que é o indúbio pro réu, de acordo com toda a exposição midiática. Os acusados, então, sofreram danos psicológicos, financeiros, sociais irreparáveis. Tem um documentário muito legal, acho que está aberto ao público no YouTube, e fala como que foi o pós dessas exposição. Eles ficaram completamente traumatizados, entraram em depressão, não conseguiram se reerguer depois de todo esse acontecimento. E aí passa, não aconteceu, não tem uma reparação interessante sobre aquilo, as pessoas, não aconteceu nada, foi uma fala de criança, isso, daquilo, mas o que que a mídia fez nesse caso? Tanto é que algumas graduações em jornalismo, não sei se todas, para dar o dado concreto, e falam, tem uma disciplina sobre ética e jornalismo, fala sobre isso e expõe esse documentário. Eu acho que é o mínimo que as graduações em jornalismo poderiam fazer. Aqui é umas notícias que eu gosto de trazer também, ó. O Record e o Luiz Bate indenizarão um homem acusado de matar enteada. O programa exibiu matéria com a chamada Criança violentada e morta pelo padrasto, mas o laudo médico apontou que a menina faleceu de infecção pulmonar. Se eu não estou falando mentira, a indenização foi R$ 50.000. Gente, o que que é R$ 50.000? De acordo com tudo isso, como que vai ser o laço social daquela pessoa? Eu falo que mais interessante do que a prisão, eu tenho menos medo da prisão e mais medo de perder os meus laços sociais, que é isso que me faz ser um ser humano, faz ser um professor, um advogado, um amigo, um namorado, tudo isso. Enfim. E aqui é o caso que, não sei se vocês souberam desse caso, a menina do Pico do Paraná, aconteceu lá em Curitiba, então ficou bem famoso logo após o início do ano. Eles subiram no Pico do Paraná para ver o pôr do sol no primeiro nascer do sol do ano novo, e isso ficou muito conhecido. Por quê?
o menino desapareceu e ela deu a primeira entrevista, completamente despreparada. Nessa entrevista, ela falava: eu abandonei. Ela gravou diversos stories, falando: eu abandonei ele porque ele estava devagar, isso, aquilo. E o menino não foi encontrado. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia. E eu tenho amigos que são amigos dele, então o pessoal tava me dando notícia ali na hora. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, eu falei: não, vai ser encontrado, vai dar tudo certo. Passou o terceiro, passou o quarto, passou o quinto dia. O pessoal tava fazendo um linchamento digital nessa menina que era bizarro. No Instagram dela, em todas as notícias que saíam, ela matou ele. Pode investigar que ela matou. E a pessoal xingava isso, fazia tudo que acontecia. E aqui até eu coloquei aquilo que eu falei anteriormente, né? A prisão noticiada como pompa, enquanto a absolvição costuma ser uma nota de rodapé. No quinto dia, quando eu de fato perdi as esperanças, ele foi encontrado. E ele falou que não aconteceu nada, que ela não matou ele, como toda a mídia estava tratando, como todo o pessoal do Instagram estava comentando que ela tinha matado o menino e pegado os pertences dele, e aconteceu tudo aquilo. Hoje, interessante que ele está fazendo propagandas, etc. Ela saiu de Curitiba, não mora mais lá, ela voltou para o norte do país, não sei qual lugar do norte que ela tá, e o pessoal ainda acaba com ela. Ela fala que não consegue frequentar a universidade lá porque o pessoal fica xingando, zoando, etc. E eu pergunto pra vocês, se esse menino tivesse morrido de outra situação, não ela matado, como que estaria isso? Porque iniciou um processo contra ela. E até o momento eu até me solidarizei para ambos os lados ali. Eu falei: tá perto de mim, tá acontecendo, eu quero pegar esse caso que eu acho que é um caso interessante também. Eu falo direito penal e mídia, mas eu gosto de casos midiáticos também, né? Não dá para ser perfeito em tudo. E agora, a antiga advogada dela, que é uma advogada que eu conheço, entrou em contato comigo para falar sobre a questão da imagem dela, porque muitos ataques têm vindo de Curitiba e ela não está conseguindo frequentar, por exemplo, a graduação que ela faz em algum lugar do norte do país, que eu não me recordo agora qual lugar. E a gente debateu esse caso na semana passada. Então, só para falar para vocês que eu estava com a apresentação sobre segurança pública para trazer, vi isso, eu falei: o que é de mais atual para esse seminário de direito atual do que esse caso completamente atual que eu posso trazer para a gente conversar? Pois bem, agora então me encaminhando para o final, né? O que seria para ser feito, né? Inicialmente compreender que as notícias, ver elas com esse viés crítico, a gente não ficar tão inflamado. Eu vendo o caso do cachorro-orelha, eu fiquei inflamado. Eu que trabalho com direito penal e mídia, eu falei: rapaz, que situação triste, né? A gente tem que expor o rosto desses meninos. Opa, não, eu também sou da socioeducação, a gente não pode fazer isso. Mas é normal a gente ficar impactado com esses casos. Mas colocar isso, nós não podemos ser assim. Deixa que as pessoas sejam, vamos fazer o máximo para que elas tenham uma percepção que não está certo isso. Refletir tanto os linchamentos reais como os linchamentos midiáticos e da internet que acontecem. Entender que a presunção de inocência não é um privilégio, mas sim é uma linha que nos distancia da barbárie, e essa linha é uma linha muito frágil, como um fio de cabelo que pode ser cortado a qualquer momento. E por fim, eu quero terminar com essa frase do. Deixa eu passar, né? Olha, eu não passando novamente o slide. Aqui, quero terminar com essa frase: somos produtos desse poder punitivo medieval. A Idade Média permanece vigente através dos seus discursos legitimadores, que reaparecem sempre que o poder punitivo tenta se livrar dos limites para habitar os massacres. Ou seja, é no massacre do Rio de Janeiro, são nesses pequenos casos que a gente acha que não é interessante porque não está nos envolvendo, mas em algum momento pode estar nos envolvendo sim. Em algum momento uma pessoa pode não gostar de você, pode inventar uma acusação falsa e a sua vida acabou a partir disso. Você é linchado tanto socialmente, tomar cuidado para não ser linchado de fato como linchamento real. Mas enfim, indico a obra do Eugênio Rosafforoni, que é o meu autor de referência desde a graduação, mestrado, doutorado, e é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor Rafael. Um comentário rápido. Quando o professor estava falando sobre a questão hoje, né, do linchamento virtual, que talvez seja, não sei se a gente pode falar assim, mas bem até pior do que o linchamento, vamos dizer assim, convencional, né? Para determinadas pessoas, inclusive. Mas me veio na lembrança de quando eu fazia mestrado, e aí eu fiz mestrado em direito constitucional, né? E aí o professor estava falando sobre a questão do direito de resposta. E aí o que ele fez no comentário? Ele falou assim: geralmente sai a notícia em primeiras páginas, né, letras garrafais, e aí depois o direito de resposta vem lá embaixo, pequenininho, nota de rodapé. Me fez lembrar isso que o professor falou, que o professor comentou. A propagação, né,
da notícia de que determinada pessoa cometeu o crime e tudo, nossa, vira lisa e todo mundo compartilha. E depois, a hora que, no caso, não foi ele, então. Essa notícia não é tão compartilhada, não é tão passada, né? Então, assim, e o professor muito bem colocou, hoje nós estamos sempre conectados. Então, por isso que eu disse que muitas vezes esse linchamento virtual, né? Obviamente, o linchamento físico vai ser muito pior para todo mundo, mas eu estou dizendo, o linchamento virtual, ele causa também um dano, né? Que nem o professor disse, acaba com a vida da pessoa, a pessoa não consegue E, mais fazer e nada. dura para sempre. E dura para Antigamente, ainda sempre. mais hoje, antigamente Exato. os noticiários se envelheciam, ficava amarelado, a gente jogava fora, ninguém tinha acesso. Isso. Hoje, uma foto, uma manchete, ela vai durar para sempre. Tanto Aquilo que vai se durar para sempre. discute o direito ao esquecimento, né, professor? Né? Porque aposto que se você colocar ali no Google alguma informação, tipo, menina que matou os pais, quem que será que vai aparecer? Acho que a gente podia fazer o teste para a gente ver, né? Então, assim, é como eu disse, independente de qualquer questão, né, sobre o crime em si, eu estou dizendo que realmente, quando era em papel, se apagava, se esquecia, então a revista se esquecia, né? Quando hoje virtualmente, basta a gente dar um clique que a gente, né, descobre tudo. Atravessa o planeta, exatamente. E depois, se tiver errado, né? Eu estava em Portugal, inclusive, quando aconteceu isso. Eu estava ainda fazendo estágio de doutorado em Portugal e os meus amigos lá falavam sobre o caso do Pico do Paraná. Falei, rapaz, furou a bolha mesmo, porque inicialmente eu achei que seria uma coisa mais ali curitibana, paranaense, aquela situação que nem ia sair a nível nacional e saiu a nível internacional. As pessoas estavam comentando e fazendo meme sobre aquilo. Porque Também tem esse hoje detalhe. tem esse grande que daria pra gente ficar conversando 2 horas sobre isso também. Muito bom. E a questão que o professor também colocou de nós, né, ficarmos sempre muito inflamados, né, com isso. Eu também compartilho, professor, quando eu vi a questão do cachorro-orelha, né, e assim, mas daí nós temos que lembrar, achei muito importante o professor falar isso, principalmente nós que estamos aqui, né, com alguns alunos do curso de Direito, que nós do direito temos que ser os menos inflamados, né? Exatamente. Assim, eu sei que às vezes pode até ser difícil. Eu tenho cachorro, então para mim assim foi algo que eu fiquei revoltada, não posso dizer outra palavra, mas ao mesmo tempo a gente precisa, né, manter essa distância, né, e manter a nossa postura como profissionais do direito. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Rapidinho, porque nós já passamos do horário? Não? Então, professor Rafael, eu também vou parabenizar pela palestra. Muito obrigada mais uma vez, professor João. Muito obrigada. E eu dou por encerrado, então, esse painel. Nós voltamos à tarde com os grupos de trabalho, nossos alunos, né? E também quem está apenas como ouvinte também quiser nos prestigiar, seja online, seja de forma presencial, nos grupos de trabalho, a partir das 14 horas. Não, as salas vão ser lá no bloco E. E. Isso. Depois eu vou passar aqui. A gente já tem as salas. Eu vou passar as informações. Tá bom? Muito obrigada, viu? Um ótimo almoço para todo mundo.